Hoje eu falo para você que me ouve, de perto ou de longe. Qual é o posto da sua vida? Quais foram as confusões que você se meteu, que você não consegue sair sozinho? Quanto tempo faz que você luta com um problema na tua vida, que quando você pensa que está de pé, fazendo as madrugadas de oração, você já se entregou ao pecado tão automaticamente, como se fosse uma rotina na tua vida. Nessa noite, Deus me pediu para vir, de forma assim, até meio em cima da hora, para dizer para você, você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus usará toda a bagunça da minha vida e da sua para fazer uma coisa nova. A única coisa que eu e você precisamos é estudar a história de José com muita concentração nessa noite, para conhecer alguém que falhou e acertou, para a gente saber que essa coisa dá certo, para a gente acreditar com quem experimentou, porque chega de nós ouvirmos histórias de heróis que nunca precisaram ser desafiados por nada. Chega de nós ouvirmos a voz de homens que não experimentaram o poder de Deus, porque não pararam para ver qual é o propósito de Deus em nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que não havia água naquele poço. Era uma cisterna abandonada. Raízes, pedras existiam no fundo do poço, nos quais os irmãos jogaram José. Ele estava de lado, os joelhos junto ao peito, encolhido, sentindo dor e principalmente medo. Porque antes de José ser jogado naquela cisterna, ele implorou, ele pediu. Era o filho mimado do pai, e eu vou te explicar por que era o filho mimado do pai. Porque de 11 filhos, ele era o filho do amor. Haviam 2 mulheres, Leia e Raquel, mas apenas uma, Raquel, representava o amor. Essa mulher morre no parto e deixa vivo o filho amado José. E por isso aquela preferência, aquele favoritismo horroroso de José para cima do menino. Eu entendo o lado do pai de José, mas o favoritismo não foi fazendo tão bem, que foi criando de José uma coisa assim meio estranha para os irmãos. Para você imaginar, os irmãos se irritavam até com o perfume de José. Quando viam José passando, eles cuspiam no chão. Eles foram desenvolvendo ódio porque o pai de José tratava José como se fosse primogênito. Todos os filhos usavam túnica normal, José tinha uma túnica especial. Todos os filhos não tinham prato com nome embaixo. José tinha o pratinho, José, bem grande. Todos os outros tomavam água do poço, José tinha água mineral. Todos não tinham tempos de férias. José tinha férias integral, e enquanto os irmãos ralavam no campo, José desfilava o seu longo cabelo com cachos de creme hidratante. Porque para ele tinha hidratante, gente, para os irmãos não. José era, literalmente falando, o favorito. E o pai não disfarçava. O pai de todos mimava José como um novilho premiado, diz o autor. Ela morreu no parto e deixou para ele o seu presente. E agora você não vai ficar tão bravo com o pai de José mais? Sabe por quê? A gente não vai falar mal dele essa noite. Era a única lembrança viva que ele tinha de quem morreu. Às vezes as pessoas se vão e deixam lembranças vivas para nós. E parece que nós queremos perpetuar a vida daquela pessoa que já se foi em cima de coisas ou pessoas. Isso não existe mais. Quem já foi não pode ver, não pode sentir, não pode ser tocado, mas há uma esperança. Quem já foi virá quando Cristo voltar, amém? E naquele momento, enquanto os irmãos cuidavam do rebanho da família, José, o queridinho do papai, ficava em casa, quase que no ar-condicionado. Os irmãos cuspiam no chão, somente de avistar José. Dizer para vocês nessa noite, que essa família vivia em crise é ironia. Eles tinham várias crises. Um pai que tinha 2 mulheres, que não era a bênção de Deus sobre isso. Ter 2 mulheres, nunca foi bíblico isso, mas por causa da dureza do coração dos homens, ele tinha ali as 2 mulheres, mas a que ele realmente amava era Raquel. Depois que ele foi enganado no dia do casamento e deram para ele a irmã, mas aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por quem ele amava. É interessante que chegando José aos seus irmãos, se irritaram, ouviram a quilômetros de distância da proteção do pai e se viram na única oportunidade de dar fim naquele que era o queridinho do papai. Então, chegando-se os irmãos a José, tiraram à força sua túnica, tomaram e lançaram na cova. Eles queriam matar José, mas era um assassinato premeditado.
e ainda esconder o corpo, ou seja, ocultação de cadáver. E aí alguém deu a ideia, vamos dizer que ele foi morto por uma fera. Aí foram mentindo e tentaram aparentemente consertar a situação. José nem suspeitou do ataque. Não pensa que naquele dia José levantou de manhã e disse: hoje eu vou pôr uma roupa especial, porque eu vou ser atacado pelos meus irmãos. O ataque de José veio inesperado. Ele não pensou de manhã: deixa eu usar uma roupa resistente, porque os meus irmãos vão me bater. Aquele ataque pegou José desprevenido, assim como os ataques de nossa vida pegam a mim e a você desprevenidos. É quando às vezes estamos desfilando com nossa túnica, que alguém nos joga no poço. É quando estamos declarando saúde, que aparece uma doença. É quando não cuidamos da nossa vida e do nosso casamento e achamos que está indo às mil maravilhas, que alguém aparece pedindo uma carta do divórcio no meio da noite e você é pego de surpresa. É quando sua empresa está indo tudo bem, mas de repente aparece o tal do rombo. É quando você pensa que tem amigos e você descobre que um amigo falou de você pelas costas e falou muito mal. E podia ser até verdade, mas traiu tua confiança. O poço de José, meus amigos, veio em forma de uma cisterna. Talvez o seu tenha vindo de forma de um diagnóstico. Talvez o teu poço tenha vindo em forma de um divórcio e um abandono. Talvez você saiba mais ou menos um pouquinho que José passou, porque José foi atirado num buraco e deixado ao léu. E você que me ouve à distância, foi atirado na fila do desemprego? Foi atirado fora de um casamento, buscando receber alguma coisa e abandonado do lado de fora? Foi você que me ouve, mulher violentada, atirada numa cama para ser violentada? Esse é o seu poço? E quanto a você, jogado na fila do desemprego, da tristeza, da falta de dinheiro para pagar suas contas, quando você tentou fazer as coisas certas, mas como os outros estavam ao seu lado fazendo coisas erradas, você foi prejudicado sem querer? Saibam, meus amigos, o poço é o momento mais difícil da vida de todas nós. Todos nós, em algum momento, já passamos ou passaremos pelo poço. O poço é mais ou menos um tipo de morte para alguns. Certas pessoas não vão recuperar-se jamais de terem sido atiradas num poço, se não souberem como sair de lá, aonde buscar ajuda, e se não tiver uma mão que entra dentro do poço para tirá-las. Quando a gente sai do poço, a regra é sair e nunca mais se machucar. Ficamos pessoas estranhas, às vezes nos isolamos, temos medo de todo mundo, saímos traumatizados do poço. E não foi diferente com José. De repente, a caravana para. E a história de José, meus amigos, piorou bem antes de melhorar. Por isso, se eu falo para alguém que tem orado, buscado os cultos de quarta, buscado a oração e fala, parece que quanto mais eu oro, mais a minha vida piora, eu vou dar um aplauso para você nessa noite e dizer amém. Você está no caminho certo. Tudo para melhorar e para haver libertação tem que piorar bem. Tem que acabar os nossos esquemas, morrer muitas vezes os nossos sonhos, passarmos realmente pelo poço, para vivermos uma experiência de solidão com Deus. Só aí então o Senhor poderá nos usar e transformar toda a bagunça de nossa vida numa coisa boa para a sua glória. Então José acabou sendo vendido, foi maltratado, as pessoas faziam promessas para ele e depois quebravam as promessas no meio do caminho. Parece que eu e você já nos sentimos assim algum dia. Será que alguém se identifica, com alguém que já quebrou promessas para você? Então, as pessoas passavam por José, ofereciam presentes para José, para depois tomá-los e pedi-los de volta. Se a dor fosse uma região muito alagada, José então seria sentenciado a um trabalho duro no Pantanal. Mas mesmo assim, a notícia boa dessa noite é que José não desistiu. Amém por isso? O teu papel quando você está no poço é não desistir. A tua labuta em oração é não deixar de orar. Quem é que disse que quando a gente ajoelha, o Senhor, como numa lista de supermercado, é como o gênio da lâmpada que é obrigado para nos manter na lista de membros da igreja, nos dar tudo o que nós estamos pedindo? José me ensinou muito bem que é no fundo do poço que Deus vai começar a operar com a minha vida. Que não é a olhos de homens, que não é quando eu estou no pódio, e simplesmente quando eu estou na corrida.
Eu ensino para as pessoas que vêm para o aconselhamento, que às vezes como coaching nós trabalhamos com metas. E eu quero dizer para você, quando a gente alcança a meta, nesse mundo de pecado e pagão e ruim, nós perdemos a graça de tudo que lutamos para conseguir. É a casa da praia, que alguém lutou tanto, mas morreu o construtor. É o casamento que alguém lutou tanto e de repente tem um baque. Por isso, desfruta o processo. O legal para alcançar a meta é o que nós vamos fazer entre nós e a meta que nós temos para alcançar. E José tinha isso no coração, ele sabia que a prisão não seria para sempre. E sabe por quê? Eu falei na palestra da União ontem à noite isso. José tinha significado, amiga. José tinha sido lá na infância treinado por um pai que ensinou ele a ler e escrever e dizia para ele constantemente assim: filho, você é o especial. Parece até o desenho do Lego que as crianças assistem, né? O especial. E falar que a gente é especial não soa como um terrorismo, dá a impressão que a gente está sendo orgulhoso. Nessa noite eu te digo, você é especial porque Deus te ama, amém? Você é especial porque Deus te escolheu, amém? Você é especial não pelos seus valores ou porque você é melhor que os outros, mas porque até as suas digitais são diferentes dos outros, porque Deus pensou em você quando você estava no ventre da tua mãe. Foi essa sensação de significado que o pai de José conseguiu passar para ele. Todos os dias ele desfilava com aquela túnica ainda imaturo, muito novo, mas ele pensava: um dia meus irmãos vão se ajoelhar para mim. José não ficava feliz como se ele estivesse se gabando daquilo. Ele ficava feliz porque ele sabia que Deus tinha dado sonhos ridículos a olhos humanos para ele. Mas que o pai dizia: filho, passa tempo, mas isso aí vai se cumprir, garoto. Você é o especial, você foi criado para servir ao Senhor, você foi criado com um propósito. E gente, eu vou te dizer, José venceu porque ele era cabeça dura, amém? Sabe por que ele era cabeça dura? Ele foi turrão naquilo que o pai disse. O que o pai disse estava na palavra de Deus. Portanto, o mundo pode mudar, mas o que Deus prometeu para mim e para você há de ser cumprido, amém? Independente das circunstâncias. O fato de você estar passando pelo poço hoje não muda o amor que Deus tem por você. O fato de você estar no fundo, bem lá no fundo, com o peito nos joelhos, como eu te disse agora de José, não muda os propósitos de Deus para a tua vida. E quando Deus quiser, quando der na telha do Senhor Deus, Ele vai entrar no poço, estender a mão para você e usar toda a bagunça da sua vida para fazer uma coisa muito boa para o reino dEle. Você me dá um amém com categoria agora? Tá, eu não quero amém fraco. Sabe por quê? Essa história é muito poderosa, não é minha, não fui eu que inventei. Ela está na Bíblia. José teve que piorar muito. É interessante que José não somente sobreviveu ao ataque, mas aí Deus dá um plus para José, um adendo, um presente a mais. Como quem diz assim: você vai levar o catálogo, mas tem brinde com um plastiquinho pendurado do lado de fora do catálogo. Sabe o que veio do lado de fora do catálogo pendurado para José? Deus deu para ele a prosperidade. Só que enquanto José não saiu do poço e da prisão, ele não podia administrar muitos bens, porque ele era imaturo, era novo, e Deus sabia. Você que está esperando uma bênção de Deus, para de apressar os dias. Eu tenho uma irmã minha que eu amo muito, a Ruth, e ela é uma das minhas conselheiras de oração. A Raquel, a minha irmã mais velha, que ela sempre vai lá na Darleide, do cabelinho curto. E eu gosto de conversar com as minhas irmãs, e às vezes eu falo assim para a Ruth: ai, Ruth, eu não vejo a hora de chegar o Natal. Ela fala assim: por favor, minha irmã, para de empurrar os dias. Deus deu o dia feliz para você viver um dia de cada vez. Você sabe lá o que vai acontecer até o Natal? Tanto coisas boas, minha irmã, quanto coisas ruins vão acontecer até lá. Não empurre os dias. José não empurrava os dias. E hoje eu vou pedir para vocês que me ouvem de longe e de perto: vivam um dia de cada vez, não empurrem os dias. Porque o dia de amanhã trará consigo suas próprias preocupações. Já basta cada dia o seu mal. Mas como José, nós precisamos encontrar um colorido. É interessante que José não apenas sobreviveu, mas ele prosperou. E ele prosperou, sabe por quê? Agora eu já li para você na Bíblia o segredo. Porque a mão do Senhor estava com José. Aí você vai falar assim para mim: ok, vou me levantar e vou embora agora, porque eu estou no fundo do poço. E você vem dizer que o José prospere e eu não? Quem é que te disse que o teu poço vai durar para sempre? E eu repito, olhando no teu olho: você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus usará toda a bagunça de nossa vida
para criar algo bom para a glória dele. É interessante que como é que José conseguiu desabrochar no meio de um caos? Na prisão, sendo enganado, sendo chicoteado. Eu posso imaginar a sensação, gente, na hora que ele foi vendido e colocar aquela coleira nele. Ele teve que seguir a caravana. E aí no livro eu não li isso, mas eu inventei hoje à tarde só para vocês. José tinha duas opções, Cláudio. Ou ele seguia a caravana olhando para frente, para o que Deus tinha para ele, ou ele olhava para trás para chorar de saudade da família. E é aqui que entra a coisa mais linda que eu queria te dar essa noite. Para de olhar o que você perdeu. Para de chorar quem foi que te traiu. Para de reclamar dos dias difíceis e que você não teve na vida oportunidades. A caravana te impulsiona, nem que seja como escravo, mas para frente, porque lá na frente Deus vai estar esperando você. Você vai dar um amém para isso, bem bonito? Porque isso é verdade. Quando José teve duas coisas só para fazer, ou ele olhava para trás ou para frente. José com certeza chorou de saudades do pai, chorou de raiva dos irmãos momentânea, mas os anos de prisão e de escravidão tiraram a amargura do coração de José. José foi promovido a escravo-chefe. Até mesmo Faraó, o mais soberano do planeta, deu tapinha nos ombros de José, dizendo assim: good job, você é bom menino, José. Vou te entregar o meu anel. José não era vaidoso, viu? Não pense que José gostava de joias. José usava aquele baita daquele anel porque representava o cartão de crédito da época. E ele tinha passe livre para negociar por Faraó. José era o segundo homem mais importante de toda a sua geração. Mas como ele conseguiu desabrochar? E esse é o segredo, que já não é segredo mais, porque eu estou pondo a boca no mundo para contar essa história de José para todo mundo. 20 anos depois, amigos, os papéis se inverteram. Será que não passa pela tua cabeça que os papéis sempre se invertem? De que escravos podem se tornar grandes senhores podem se tornar escravos. A vida dá muitas voltas. E se eu e você segurarmos na mão de Deus, essa vida vai girando com a gente em função daquilo que Deus tem para nós, não daquilo que os outros têm para nós. Os irmãos de José prepararam morte para ele. Quem pensou que 20 e poucos anos depois, eles seriam alimentados por aquele jovem que eles venderam? José agora era forte e os irmãos fracos. Você não arrepia com isso? Que hoje a tua fraqueza pode se tornar fortaleza daqui a uns dias? Você não tem que ficar desejando, saboreando, como uma abobrinha gratinada com alho no azeite, umas azeitonas pretas em cima, gratinadas, maravilhosas, saboreando a vingança dos seus inimigos. José foi trabalhar no Egito para ocupar as mãos e a mente, para não morrer de depressão. José não cortou os pulsos porque ele tinha trabalho escravo para fazer. E Deus sabe até onde nos permite trabalhar em trabalho escravo nessa vida, para que os propósitos dele se cumpram da melhor forma dentro da minha vida e da sua. José tinha uma fonte de inspiração. E eu vou dividir com você qual era a fonte de inspiração. A promessa que o seu pai havia dado para ele. José se agarrou na promessa que o pai disse: você é especial. Que quando ele andava surrado, todo machucado nas costas, quando ele apanhou muito no Egito, ele olhava para o Egito e dizia assim: eu sou mais que isso aqui, mas eles não sabem. Tem você forças de, sem arrogância, porque com arrogância não funciona, de você olhar para a tua vida, ver o teu poço e dizer assim: eu estou aqui de passagem, eu não sou para isso aqui. Deus tem um propósito. Deus estava treinando, meus amigos, o futuro ministro. E se você passa por lutas como eu passo, e já passei terríveis poços na vida, eu sei que faz parte do treinamento bondoso de Deus, para que a Rosana chegue ao lugar que Deus quer que eu chegue, mas sem empinar o nariz, que é isso que estragam das bênçãos vir. Você consegue compreender que tudo que você passa de dificuldade no teu casamento é para que o seu casamento seja melhor se você não desistir. O buraco financeiro da sua vida vai ser melhor se você não desistir. Se você não perder no meio dessa bagunça da minha vida e da sua a noção do propósito que Deus tem para nós. E propósito a gente não descobre vindo somente à igreja. Propósito nós não descobrimos aceitando o apelo todas as quartas. Propósito nós descobrimos orando secretamente na nossa casa e abraçando as promessas bíblicas como José abraçou. José se agarrou à promessa.
José sabia que nas mãos de Deus o mal intencional se torna bem eventual. Eu vou repetir para você decorar. Nas mãos de Deus o mal intencional se torna o bem eventual. Como é que pode aquela túnica rasgada, embebida de sangue, 20 anos depois, gente, me arrepia te dizer isso. Minha voz embarga de te contar que depois a túnica ensanguentada virou túnica real. Como é que pode uma coisa dessa? Não dá para você perceber que nós é que somos os loucos, quando racionalizamos segundo a nossa sociedade diz, segundo o que a televisão diz. Por isso que um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa ser levantado, catando as promessas divinas e saindo por aí, dizendo, são minhas. Eu não dou para ninguém, eu vou experimentá-las, porque Deus me tirará do poço que eu estou vivendo. É interessante que na sua história, nada foi usado para encobrir a presença do mal. Ao contrário, encontramos manchas de sangue e lágrimas de dor em todo lugar da história de José. O coração de José foi esfregado diretamente contra as pedras da maldade dos outros, da vingança, da inveja que os irmãos tinham dele e da deslealdade. José tinha tudo, meus amigos, para quando os irmãos viessem pedir comida, dar cacto para eles mastigarem. Botar taxinha virada para cima com o alfinete no lugar que eles iam sentar. Dizer, agora paguem pelo bem que me causaram. Mas José conhecia o tecelão, o autor da nossa vida, que era Deus. E por ser um homem que nunca perdeu a noção da presença divina, mesmo quando estava na lama, mesmo quando estava no poço, é por isso que Deus pôde virar o cativeiro de José. Deus só pode ajudar pessoas que permitem, porque Deus é tão amor que Ele não invade. Saiba que enquanto você murmura, enquanto você reclama, enquanto você caminha lamentando sua dor, há alguém chamado Satanás que aplaude no mundo espiritual sua derrota. E ele diz, consegui ferir Jesus, ataquei mais um. Este já é meu. Satanás não ficará preocupado com quantos cargos da igreja você tem. Ele não ficará também muito irritado se você vem à igreja uma vez ou outra. Mas você o enlouquecerá e deixará ele, como José deixou, extremamente frustrado, se você se levantar para adorar a Deus na dor. Amém? Se você descobrir que a única coisa que pode tirar você desse poço é a adoração a um Deus verdadeiro, que tem um propósito que quer cumprir na sua vida. O poço se transformou em palácio. A família alquebrada conseguiu envelhecer juntas. Todos os atos que tensionavam destruir aquele servo de Deus acabaram por fortalecê-lo. E sabe por quê? Porque Deus é o mestre tecelão. Ele estica a lã, Ele entrelaça as cores. E quando Satanás dá um nó no tear da vida da gente, Deus constrói outro. Amém por isso? Deus faz novas todas as coisas. Ele pega o velho e faz o novo. Ele aproveita o estragado. Ele pega o que morreu e faz reviver. E é por isso que Satanás tece, mas Deus tece de novo. Por isso que a gente tem que parar de exaltar tanto o poder do diabo. Quando a gente conta os nossos problemas com uma propriedade, e a gente parece que meio advogado dele quando a gente fala assim, tá vendo? Eu já estou aqui, 20 anos orando por isso e nada acontece. É bom que você está 20, que talvez você tenha que ficar mais 20 para entender que o tempo não é seu, não é você que dá as regras. É o tecelão, é aquele que sabe tudo, porque os planos de Deus são mais altos que os nossos. Aquilo que Deus faz para a nossa vida é melhor do que o que nós planejamos. É interessante que a lógica de Satanás era simples e sinistra para com José. E ele usa a mesma tática na minha vida e na sua. Ele queria destruir a família de Abraão e assim destruir o seu fruto, Jesus Cristo. O inferno inteiro, ao que parece, transformou em alvo naquela ocasião os filhos de José. E você acha que nessa noite eu e você somos diferentes? Mas claro que não, menino. Nós somos o alvo do mal. Mas aí vem a notícia boa. Nós somos o alvo do bem, amém? E quem é que decide essa parada? Uma única escolha, eu e você. Porque Deus não pode escolher nada por ninguém. O que Ele podia fazer por nós foi o máximo, o the best, o maravilhoso. Mandar o seu único filho, que Ele tinha para morrer, para dizer para mim e para você assim, Magali, eu e você podemos morar no céu de novo. Está aqui, garota bonita, a chave do céu. Senhor, o que eu faço com essa chave? Põe no bolso. Não deixa ninguém roubar de você. E nós entregamos a chave do paraíso para Satanás.
quando nós lamentamos a nossa dor. Isso não significa que nós não podemos pedir oração pelos nossos problemas. Nós devemos, mas quando nós nos prostramos e não choramos em oração, não tem como fazer nada. É interessante que Deus é o mestre tecelão e o mestre construtor. Ele redimiu a história de José, amigos. Por que Ele não vai fazer isso por você essa noite? Tem você mais dentes que José, mais fios de cabelo da cabeça? Você é como José, humano, fraco. Eu e você somos como José. É interessante que temos medo que a nossa dor nunca acabe, né? Não parece que vai ser para sempre? Há 3 anos atrás eu sofria como eu não sofro hoje. Mas era muito dolorido. Hoje está começando a diminuir a dor dos poços da minha vida. Sabe por quê? Deus é o tecelão. E Ele é o dono do tempo e do espaço. E Ele vai mudando a gente, se a gente permite. Faz a nossa parte e confia. Sabe, meus amigos, nos sentimos travados na nossa vida, aprisionados, trancados e predestinados ao fracasso. Para ajudar, a gente arranja às vezes uns amiguinhos que a gente fala, e aí a pessoa fala, nossa, que nem a mulher de Jó, se mata, tua história não tem saída mesmo. Por isso Deus me levantou. Ele não me levantou como pregadora, não me levantou como melhor que os outros. Ele me levantou no meu poço, foi lá e me buscou e disse, Rosana, eu quero que você anime as pessoas. E podem me chamar de louca, de esperançosa. Eu vou sempre trabalhar com o positivo. Sabe por quê? O negativo só leva as pessoas ao desespero. Quando as pessoas perdem um ente querido, quando elas estão no fundo do poço, tem que alguém se levantar e dizer para elas, se anima, você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus usará toda a bagunça da sua vida para fazer uma coisa boa para você e para a glória dele. Vocês vão sair dessa nessa noite. A libertação está para a Bíblia, assim como o morango está para o chantilly. A libertação está para a Bíblia, assim como a água está para o sedento. Sabe por quê? Foi assim na cova dos leões, foi assim para Pedro, foi assim para Jonas no peixe, foi assim para Golias quando foi matar o gigante, foi assim na tempestade para os discípulos, foi assim na doença dos 10 leprosos que encontraram a cura, foi assim na dúvida de Tomé ao tocar as mãos do mestre, na sepultura para Lázaro. Deus nos faz, amigos, sair de tudo. Você pode dar um amém? Sabe por que eu sei que Deus nos faz sair de tudo? Porque há 3 anos eu trabalho naquela salinha ali dando aconselhamento. E eu não vi uma única pessoa que confiou em Deus, que passou por aqui, que não saiu do fundo do poço. Deus garante para a gente passar conosco essa dor. Ele não garante a ausência de dor. Ele não diz que vai ser fácil, rápido e que você vai prosperar como José financeiramente, que vai poder pagar todas as suas contas. Mas Ele diz uma coisa preciosa. Ele promete tecer de novo a tua vida com um propósito. E se Ele achar que você deve prosperar, ninguém vai segurar isso. Nem a minha opinião, nem tampouco as circunstâncias. Não será rápido, porque José, quando tinha 17 anos, foi quando os irmãos o abandonaram. Depois de 30, pelo menos com 37 anos, José voltou a ver os irmãos. Por isso foi demorado. Mas o que motivou José a continuar foi o significado, a esperança, a sensação de que ele era alguém especial. E quando eu digo para vocês que Deus vai usar toda essa nossa bagunça para transformar para a sua glória, eu quero te dizer que quando eu e você vemos só bagunça, Deus não vê assim. Deus vê organização, porque no meio da nossa bagunça Ele está mexendo com as peças do quebra-cabeça de nossa vida, para que tenhamos uma figura boa. Não conseguimos enxergar mais a nossa vida nessa noite do que uma bagunça. Deus vê tudo como uma chance perfeita, para treinar, testar e nos ensinar, para irmos um dia para a presidência. Vemos apenas uma prisão, Deus enxerga um forno. Vemos fome, Deus enxerga o recenseamento de uma linhagem escolhida. Vemos então hoje aquilo de Egito. Deus chama o Egito de custódia protetora para José, em que os filhos de Jacó poderiam escapar futuramente da fome e se multiplicar em abundância e paz, como a promessa de Deus.
Vemos os truques e armadilhas de Satanás. E aqueles que são ótimos em fazer estudos bíblicos de Satanás, eles ficam o tempo todo buscando armadilhas e astúcias. Vemos astúcias e armadilhas. Deus enxerga apenas um Satanás confuso, cego e derrotado. Deixe-me ser bem clara com vocês nessa noite. Vocês que estão aqui e que nos ouvem à distância, e inclusive eu, somos a versão moderna de José e a continuação deste homem de Deus. Saibam, meus amigos, que hoje você representa um desafio ao plano de Satanás. Você carrega algo de Deus dentro de você, nobre e sagrado, que é o Espírito Santo, e que o mundo precisa dele. Você carrega a Bíblia, que te dá sabedoria e saída para todos os seus poços. Você tem o perdão, você tem a força de Deus, e você tem o melhor, as promessas de Deus para colocar dentro do teu peito e caminhar no meio do poço escuro segurando elas. Sabe por quê? Porque a história de José está na Bíblia por um motivo: para ensinar a você e a mim nesta noite que Deus pode superar o mal. De que o mal que Satanás causou na minha vida e na sua, os estragos que esse ser chatinho criou, serão transformados, não numa bagunça, mas em algo muito bom para a glória de Deus. Porque Deus é o mestre tecelão, o mestre construtor, que redime a minha vida e a sua para o bem. José seria o primeiro da fila para contar para você o quão terrível foi ficar no poço. Mas apesar de toda a podridão daquele lugar, será que o poço serviu para alguma coisa? Eu vou te dizer, o poço serve para a gente ficar aqui embaixo, olhando lá para cima, porque a gente já chegou tão fundo que não tem mais por onde descer. Aqui embaixo tem pedregulho, escorpião, nem água tinha no poço. Mas a única opção que ele tinha e que eu e você temos é olhar para cima. Então eu quero te dizer nessa noite que o poço serve para isso. Você que está no poço, olha para cima. Quando o poço nos força a olhar para cima, alguém tem que descer lá embaixo para nos ajudar. Os irmãos foram lá embaixo para vender. Mas hoje eu quero te ensinar nessa noite de que Deus pode entrar no poço da minha vida e na sua vida, para o mestre tecelão, o construtor, redimir nossa história para o bem, enfiando a mão no poço, na cisterna triste da nossa vida, para nos socorrer. A única coisa que eu e você precisamos fazer é o que a Paola vai fazer aqui com a gente agora: pedir para a gente se entregar. E eu quero muito que enquanto você faz essa entrega, você que se sente ou à distância ou de perto, no fundo de qualquer poço, que eu não vou enumerar mais qual é, você tenha a certeza que você não veio aqui nessa noite por acaso. Você veio para fazer amizade chegada, que nem a gente tem com alguns amigos que a gente gosta. Tem uns amigos que a gente tem que eles sabem até o RG da gente de cor, porque eles convivem com a gente. Deus é esse amigo. Vem aqui bem pertinho do meu coração, que eu quero te dizer uma coisa. Você que está brigado com Deus, faz as pazes com Ele. Você está brigando e dando as costas para o único ser que pode entrar nesse poço que Satanás criou para destruir tua confiança no eterno. Como eu te disse, você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus usará toda a bagunça de nossa vida para criar uma coisa nova. Se eu e você segurarmos na mão desse Deus, e que venha lama, que venha sujeira, que venha escorpião, que venha noite escura, que venha fracasso monetário e até espiritual, mas que venha segurando nas mãos de Deus. Enquanto minha querida amiguinha canta, eu quero que você venha aqui, se arrastando no seu poço, para a gente orar juntos, porque nesta noite você compreende que toda dor que eu e você passamos faz parte de um lindo treinamento para chegarmos à presidência. Amém? Domingo é eleições. E eu queria tanto virar presidente, mas eu não posso. Mas sabe como que eu posso ser a presidente? Da minha vida. Colocando as coisas da minha vida no lugar, principalmente as espirituais, para que Deus, o dono dos poços mais escuros, possa tirar a gente do buraco.
Tem você vontade de sair dele? Vem aqui. Sai de onde você está, se prostra para ele e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho sujeira no poço, mas eu preciso de uma corda. Jesus é essa corda que nos liga a terra ao céu. Falta pouquinho, viu? Para você parar de sofrer. Mas não tenha dúvida, nesta noite você já saiu dessa. Eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz para morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Coisa bonita que na Bíblia, uma das coisas favoritas de Deus é dizer que nós vamos passar. Você passa pelo vale da sombra da morte. Você já leu que alguém ficou atracado lá? Passa.
E se passares pelas águas, passa. Elas não te submergirão, porque vai passar. E se passares pelo fogo, Deus ama essa coisa de passar. E eu queria deixar essa ideia final com você. Vai para casa. Passará, passará, passará. Seu único papel, Ju, é ficar aqui assim, ó, firme. Com as promessas na mão, igual um maluco mesmo. O mundo está caindo e você está dizendo: Deus tem um propósito para mim. Deus me ama. Eu sou o escolhido do Pai. Eu sou a princesa de Deus. E alguém vai olhar para você e vai dizer: mas com essa roupa de princesa? Aí você fala o que eu falo com meus amigos: eu estou com essa aqui para ninguém me assaltar. Estou disfarçando. Mas lá no fundo eu sei quem eu sou. Como é que pode Deus deixar uma princesa se ralar inteira num poço? Se mais tarde Ele quiser usar essa princesa para a sua glória, mas vai ter ferida para todo lado. Mas a gente passa por lá. Por isso eu quero que você feche o seu olho agora, para a gente falar com o mestre construtor, com o tecelão da nossa vida, com aquele que desmonta toda a estratégia de Satanás para cima de nós. Por isso que a gente não tem que brigar com o diabo, a gente tem que adorar a Deus. Essa coisa de ficar brigando com o diabo, recitando em cima da cabeça dele, para com isso. A Bíblia diz que não é para dialogar com ele. Você tem que dialogar com o Deus da tua vida. É Ele que você tem que adorar. E enquanto tudo que está caindo em volta, como foi com José, vai na janela de noite. Você viu que tempestade caiu ontem em Curitiba? Eu achei que aquilo era um tornado. Quem é que depois da tempestade teve a ousadia de abrir a janela e ver como é que ficou o céu? Coisa fantástica. Minutos depois, você viu um céu cristalino, escuro, cheio de estrelas assim, gordas e brilhantes, enormes. Parece que a chuva tinha dado um banho de clorox nas estrelas. E elas estavam mais lindas que antes. O céu fica nublado, para que a gente tenha a esperança que quando passar, nós temos que estar olhando para cima. Senão a gente perde aquele show lindo que Deus quer dar. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem a alegria de ver esses spots aqui, ó. Faz de conta que eles são as estrelas e fala comigo: Senhor, o Senhor prometeu que a geração de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E nós estamos aqui, Senhor, assistindo de camarote o que essa geração já construiu. E a lição mais forte nessa noite, Senhor, é que nós queremos te dizer que Tu és o mestre construtor, que sabemos que o Senhor não erra, que o Senhor não se engana. Por isso, nesta noite, como um grande coral nessa igreja, nós declaramos, para que os mundos não caídos ouçam nossa declaração, mas que chegue ao Teu trono de graça, de que nesta noite nós Te amamos mais que tudo, e que não importa quanto tempo leve para o Senhor nos tirar do poço, mas saiba que nós Te amamos, saiba que nós cremos. E agora a gente vai falar bem alto, que nós não vamos desistir. E sabe por quê, Senhor? Pelos méritos e pela força de um Deus que não morre, que renova nossos sonhos, e que assim como olhamos para essas lâmpadas, pensando que elas são estrelas, veremos do céu Teu Filho descer para nos levar, para nunca mais sabermos o que é poço. Nos abençoa, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, mas principalmente no nome daquele que foi nossa corda, Jesus Cristo, o nosso Salvador.